Olá! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do webinário A Matemática dos Casais Livres. Mais tempo, mais dinheiro, vezes 2. Ontem nós estivemos conversando no episódio 1, no primeiro vídeo, sobre o propósito e como ele era importante na construção de uma vida livre como casal. Como era importante o respeito pelas individualidades e a formação de um propósito em conjunto que alinhe os desejos, os anseios das duas pessoas para que realmente isso gere uma construção com o futuro. Hoje nós vamos estar falando de dois fatores que potencializam essa construção. Por um lado, a gestão do tempo e como nós podemos potencializar isso em relação a desenvolver métodos que nos facilitem a produtividade. E de outro lado, vamos falar das questões ligadas ao patrimônio e como construir esse patrimônio de uma forma que ele permita que nós tenhamos uma vida mais tranquila no futuro. É disso que nós vamos estar conversando no episódio de hoje. Vamos estar também compartilhando dicas importantes em relação à nossa vida, como nós fizemos para gerenciar esses dois recursos tão importantes nos dias atuais. Vale dizer que se vocês quiserem ainda dá tempo de convidar amigos, amigas para que vejam o episódio anterior e este episódio, porque realmente o nosso objetivo e a nossa missão é compartilhar essas vivências que fizeram toda a diferença na nossa vida e gostaríamos muito de colaborar para que ela possa ajudar você também nessa transformação. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre produtividade e construção do patrimônio. Começando, vamos falar de alguns sabotadores que realmente impedem que a gente conquiste esse tempo de uma forma mais produtiva, mais valiosa, que realmente a gente encontre que o nosso dia vale a pena quando a gente termina e faz uma avaliação dele. Como fazer para que os nossos dias realmente nos deem aquele resultado que a gente deseja? Como fazer para cumprir aquelas prioridades, para cumprir aqueles desafios e no final do dia terminar com uma sensação de missão cumprida? Que coisas ajudam nesse trabalho e nessa fórmula que permitam potenciar esse recurso tempo, potencializá-lo? Então vamos começar falando um pouquinho do que sabota esse tempo. E são vícios que nos acompanham desde o início do homem, da humanidade, que são dois vícios super fortes na nossa vida. É o vício da preguiça e da procrastinação. Esses dois sabotadores fazem muitas vezes com que a gente não realize o que se propôs no dia, na nossa vida, nas nossas metas, nos nossos planos. E nós adiamos essas realizações. Então, o jeito que nós encontramos, e nós como casal e nos nossos projetos individuais, foi trabalhar na construção e no desenvolvimento de algumas virtudes que nos permitam reduzir ou eliminar de alguma forma esses vícios. Entre elas, o que nós chamamos de dar ritmo às coisas é realmente que no mundo atual se fala muito em agilidade. E agilidade não é o mesmo que rapidez. Não é correria, não é fazendo as coisas correndo e fazendo mais coisas que a gente vai chegar no resultado que a gente deseja. Nós podemos virar ratinhos correndo na rodinha e ser super rápidos, mas não chegar a lugar algum. Porque o importante é saber que a gestão do tempo é apenas uma ferramenta. É como se fosse uma faca afiada, como tem uma professora, Lúcia Helena, que eu adoro na área de filosofia, e ela diz, uma faca afiada pode ser bom ou pode ser ruim, depende das mãos em que ela é colocada. O tempo é igual, ele pode ser bom ou pode ser ruim, depende das mãos em que a gente coloque. Com muito tempo, a gente pode fazer qualquer coisa, assim como com uma faca afiada na mão de um delinquente. Agora, uma faca afiada na mão de um chefe de cozinha, ele com certeza vai fazer uma coisa maravilhosa, um prato maravilhoso e nós vamos nos deliciar. Nós, na gestão do tempo, com ferramentas boas, podemos fazer muitas coisas maravilhosas. E é um pouco disso que eu vou falar hoje neste nosso encontro, neste episódio. Então, como vencer a preguiça e a procrastinação? Bom,
A primeira coisa é tomar consciência de por que a gente procrastina, porque todos nós procrastinamos, todos nós, sem exceção. A gente pode procrastinar exercício, por exemplo, é o meu caso. A gente pode procrastinar estudo, trabalho, aquele relatório que a gente precisava fazer, aquele prato que nós tínhamos que preparar para alguma pessoa, aquela atividade que nós tínhamos aquele comprometimento ou temos aquele compromisso de fazer e ainda não começamos. Bom, tudo isso é procrastinar e nós todos em algum momento, em alguma coisa o fazemos. E por que fazemos isso, se a gente sabe que precisa fazer diferente? Bom, fazemos porque é mais fácil nos acomodar na zona de conforto. E essa zona de conforto, nós falamos um pouquinho dela no vídeo anterior, ela realmente é confortável, porque a gente domina, conhece, sabe o que é. Então, bom, já sei que estou aqui, fico aqui, mas mal ou mal eu vou vivendo. A questão é que os resultados não chegam, que a pressão começa a ficar insuportável em alguns casos, porque nós não realizamos o que precisamos, porque nós ainda não temos um propósito de vida definidos, porque nós ainda não sabemos para que lado queremos ir, porque nós ainda não definimos como casal o que é importante para nós, porque nós ainda não começamos a fazer as mudanças necessárias para ter uma vida com qualidade, uma vida realmente livre. Então, por que não fazemos isso? Primeiro, porque não paramos para pensar nisso. Não fizemos essa avaliação do que impede que eu faça. Em algum momento eu fiz uma lista das coisas que eu preciso fazer. Em algum momento eu priorizei aquilo que é importante para mim como pessoa e que eu realmente necessito fazer. Se isso não foi feito, é hora de fazer. Porque a partir do fazer é que nós vamos realmente começar a ver os frutos depois que nós desejamos ver na nossa vida. Então, o sabotador da procrastinação é muito forte nas nossas vidas e a gente precisa vencer a preguiça para deixar de procrastinar. Uma das coisas que a gente sabe é que quando a dor de não fazer é maior do que a dor de fazer, ou seja, a pressão que eu tenho porque eu tenho que entregar no prazo, ou porque amanhã está vencendo, ou porque hoje à meia-noite é o último dia. Quando a pressão é tão forte e essa dor é tão forte, é aí que eu me mexo e é aí que eu vou fazer. Então, uma das estratégias que nos ajuda nesse momento é começar a enxergar a atividade em atividades menores e começar a planejar. Planejamento é uma das coisas importantes para deixar de procrastinar. Colocar prazos, definir se realmente vale a pena que seja feito. Então, vamos fazer bem feito da primeira vez, vamos planejar o melhor jeito de fazer, vamos buscar aliados para que essa procrastinação deixe de ocorrer. Mas vamos encontrar estratégias que nos permitam fazer o que precisamos fazer. Sempre tendo em conta que nós temos um propósito que está nos dizendo qual é o oriente, aonde, em que direção nós temos que caminhar. E é para lá que a gente quer ir. E se nós queremos ir para lá e nós temos essa orientação, então precisamos fazer o que deve ser feito para chegar lá. Algum passinho, não importa que seja pequeno, mas alguma coisa a gente tem que fazer na direção dos nossos sonhos, na direção do nosso propósito. É um pouco disso a questão da produtividade e aliado a isso, tem outras coisas que a gente pode ir somando e que nós fazemos e praticamos bastante na nossa vida, como por exemplo, o simples dizer não. Dizer não para coisas que não agreguem, dizer não para coisas que realmente eu não tenho a vontade de fazer agora e realmente eu sei que não vão contribuir com o meu objetivo maior. Então, o dizer não também é um grande aliado na hora de ter mais produtividade e vencer a preguiça e a procrastinação. Às vezes a gente tem preguiça até de dizer não e acaba dizendo sim para tudo. E aí a vida vai nos levando em direção que não é a que a gente escolheu. É a direção dos outros, porque se nós dissemos não para sim para os outros, dissemos não para nossas coisas. Então isso também é uma dica interessante na hora de trabalhar a procrastinação. Tem outras, a gente tem um planejamento, então o saber dizer não, a ação focada, que também é muito importante na hora de
concretar, de realizar coisas. Isso é super importante, ter claro o que precisamos fazer, o que nós temos possibilidade de fazer, o que sabemos fazer e o que não sabemos, aonde a gente pode encontrar forças necessárias ou competências necessárias para realmente fazer junto com a gente. Por que é importante, então, essa questão da produtividade? Porque o dia ele tem 24 horas, mas dependendo de como a gente utiliza esse dia pode render por 48, por 72, até por mais horas. Como assim, Cíntia? É bem simples. Vou dar uma dica do que eu faço na minha vida. Porque eu consigo ler bastante, eu consigo estudar, eu trabalho em várias atividades, nós temos o campo, nós trabalhamos na vinícola e nós temos também outras atividades lá fora que nos tomam um pouco do nosso tempo. Além disso, a gente viaja bastante, eu gosto muito de ler e estudar e sempre estou fazendo os meus cursos, as minhas áreas de conhecimento que eu gosto de desenvolver. Mas como é que eu faço tudo isso? Se o dia... E ainda hoje eu me exercito, eu faço a minha meditação, a minha reflexão, eu cuido da minha espiritualidade. Mas e como é que eu consigo? Eu não sou a Mulher Maravilha, eu confesso a vocês que eu sou sumamente ilimitada nas minhas... Não tenho talentos grandes que eu possa dizer a vocês, eu nasci com no esporte eu sou nota 10. Não, nada assim que sobressaia. Bem normal, bem comum. Qual é a minha diferença nesse sentido? É a determinação em fazer. Então, é a determinação em sair para caminhar de manhã cedo. É a determinação de encontrar momentos no dia, como eu encontrei, acordando bastante mais cedo. Eu confesso a vocês que eu acordo às 5 da manhã, 5 e pouco da manhã todos os dias. E por que eu acordo cedo? Por uma escolha. Não é porque eu quero parecer, que ela quer ser... Não, nada a ver. Quem gosta de acordar mais tarde, tudo bem com isso. Não é certo nem errado acordar cedo. O que sim é que para mim funciona. Porque o meu horário é o momento onde eu me priorizo. É o momento onde eu faço a minha caminhada, onde eu ouço meu audiolivro, é onde eu tiro um momento para refletir, é onde eu posso me dar o prazer de respirar sem nada me atrapalhando. É o momento meu. E é onde eu começo o meu dia já com o pé direito, porque eu me arrumo, eu cuido da minha aparência, eu cuido todas as coisas que eu não poderia na rotina do dia se eu acordasse 15 para as 8. Então, é dessa forma que eu começo o meu dia e é por isso que o meu dia rende. Agora, está claro, eu tenho que dormir também às 7 horas e pouco, que são as minhas horas necessárias. Como eu faço isso? Deitando um pouco mais cedo. Então, esse cuidado que eu tenho de deitar ou 10h30 no máximo e de acordar cedo é para outras pessoas talvez impossível, porque elas vão até as meia-noite, 1 da manhã e elas obviamente não vão conseguir acordar às 5 da manhã. E se acordam, vão andar como zumbis no dia. E isso também não é bom. Portanto, cada um vai ter o seu relógio, cada um vai ter a sua forma melhor. Agora, tenham em conta o seguinte, o mundo é cruel. Por mais que você fique até tarde trabalhando e no outro dia acorde às 9, 10 da manhã e queira fazer tudo, o dia já começou, as pessoas já estavam fazendo essas coisas, então você vai perder sim coisas da manhã. Depois você vai correr para tentar correr atrás do prejuízo e ninguém vai valorizar esse tempo que você ficou até tarde da noite. Portanto, como a maior parte das coisas acontecem durante o dia, atenção a isso. A gente pode estar se dando um tiro no pé pensando que está sendo produtivo porque fica até altas horas da noite trabalhando e produzindo. Então, às vezes, isso é uma faca de dois gumes, a gente tem que estar atento a isso. Mas, voltando então à questão da produtividade, o acordar cedo é uma das formas e eu particularmente encontrei algumas ferramentas tecnológicas que também me ajudam, como por exemplo o app 12 Minutos, que é para fazer leituras de livros mais rapidamente, porque são na verdade audiolivros, então enquanto eu caminho eu posso ir ouvindo, enquanto faço alguma atividade em casa eu também posso estar ouvindo os audiolivros. Isso é uma dica legal de produtividade, quando a gente tem menos tempo e quando eu vejo que algum vale muito a pena, vou para o livro físico, vou realmente fazer a leitura completa. Outra coisa também que eu gostaria de compartilhar como dica de produtividade é a questão de ver vídeos. Hoje na internet a gente vê muitos vídeos. Eu, particularmente, que sempre estou fazendo cursos, tenho muito material em vídeo.
o que faço para que ele realmente me dê melhor resultado? Vídeos que são de 30 minutos, como este caso, 30, 40 minutos, ou vídeos até maiores, eu coloco em velocidade aumentada. Então, por exemplo, em 1x25 ou 1x50, naquela rodinha que tem embaixo, a gente pode graduar a velocidade do vídeo. E vocês vão ver que com a tecnologia hoje, a gente não perde qualidade do que está sendo dito e economiza nessas pausas, nesses tempos que as pessoas têm ao falar, nesses vícios de linguagem que, na verdade, não agregam para o conteúdo que a gente está ouvindo. Então, tentem, façam o teste, vocês vão ver que não vão perder qualidade. Hoje eu já ouço a dupla velocidade e para mim é normal, a fixação dos conhecimentos é praticamente a mesma ou melhor até, porque a concentração é maior naqueles 10, 15 minutos que eu ouço um vídeo, que eu vejo um vídeo de meia hora, ok? E tem algumas outras coisas, aí eu anotei algumas coisas interessantes, como por exemplo, idiomas, o Duolingo. Eu passei anos indo a cursos, não nada contra os cursos, eu acho que são super importantes, eu acho que quem tem o tempo de fazer um curso regular, está sempre na mesma cidade e pode fazê-lo, perfeito, mas no meu caso, que eu viajava bastante, eu acabava perdendo muitas aulas. Hoje, com o Duolingo, por exemplo, que é um app gratuito, a gente pode até comprar também, mas eu faço meus 15 minutos todos os dias do idioma que eu quero e eu já estou alimentando essa parte de línguas que é uma coisa que eu gosto, eu não quero perder e realmente é uma forma de treinar. E assim tem N outras formas da gente poder usar a produtividade nos nossos dias. Mas fica aí algumas dessas dicas, porque este ponto, produtividade, é super importante para que nós possamos construir, sim, essa vida livre do casal. O Marcos já gosta de outras coisas também, ele gosta de áreas dele da agronomia, ele gosta das questões ligadas à criação de cavalos, aos vinhos. Então, a gente também procura muitas formas de aumentar a nossa produtividade nessas áreas, usando ferramentas tecnológicas que nos auxiliam, até porque a gente mora no campo e a forma de, hoje na internet tem disponível muitas formas de acessar esse conhecimento. Hoje isso tudo está muito facilitado com o advento da tecnologia, a gente consegue trabalhar à distância, a gente consegue realmente potencializar o tempo. Não é? Isso a tecnologia está nos trazendo uma coisa muito boa, muito interessante. Não é? A gente, por exemplo, está lá no campo e consegue trabalhar com uma pessoa que está no outro lado do mundo. Isso é uma realidade e é tão real que parece até que é brinquedo. Não é? Então isso é muito legal, que possibilita a gente, esteja onde estiver, conseguir trabalhar. Uma outra coisa que eu gosto muito também, além do campo e tal, e estou sempre estudando, é a parte de números, de investimentos, a bolsa de valores. Eu gosto muito, eu trabalho, opero praticamente diariamente. Então tem coisas que hoje com essa tecnologia eu posso, por exemplo, estar lá no campo, longe da cidade, operando na bolsa de valores tranquilamente, por só ter um acesso à internet. Então tudo isso facilitou muito, né? Sem dúvida, e assim como essas ferramentas, e trazendo um pouco a questão da produtividade para a construção do patrimônio, que é o ponto que o Marcos vai abordar a partir de agora, nós podemos assegurar para vocês que quando a gente descobre formas mais efetivas de utilizar o nosso tempo, eliminando alguns ladrões de tempo, algumas distrações que na verdade não nos agregam valor e que a gente tem a mera ilusão de que eu estou me sentindo livre porque eu estou aqui jogado olhando televisão desde hoje de manhã até não sei que horas da tarde. É uma mera ilusão, porque a gente às vezes pode, sim, claro que temos que ter esses tempos, esses momentos para realmente não fazer nada, ou um ócio criativo. Temos que ter esse tempo, a gente se dá muito a esses tempos. Acontece que também temos que cuidar para ver se a gente não está se alienando em coisas que são fugas e que representam fugas porque a gente está com medo ou com receio de assumir o papel que nós temos que assumir e de fazer o que nós temos que fazer. De fazer o que tem que ser feito. E ao evitar fazer o que tem que ser feito, muitas vezes a gente se joga e se dá, eu mereço essa fuga, eu mereço esse tempo e acabamos perdendo tempo em atividades que não vão agregar valor para o nosso objetivo final. Então, estar atento a isso,
tanto individual como quanto casal, é super importante. Até porque um pode monitorar de certa forma o outro e ajudá-lo quando ele está muito na preguiça, muito naquela coisa da procrastinação, a trazê-lo de novo. Porque a pessoa se dá conta, realmente, eu pisei na bola, faz dias que eu não estou fazendo meu exercício. Realmente, pisei na bola, faz dias que eu não estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer. Tá faltando menos prazo para terminar alguma coisa e eu não comecei ainda. Então, na verdade, a gente como casal se ajuda nesse momento para que o tempo seja mais produtivo. Então, ficam aí essas dicas. Na verdade, a produtividade é um assunto bem amplo, é um assunto que a gente ensina há muitos anos, tanto na gestão do tempo quanto nos cursos de planejamento e no Tempo e Dinheiro, que é um curso que a gente vem facilitando há mais de 10 anos, 11 anos na nossa caminhada, e nós trabalhamos ferramentas para melhorar justamente essa gestão e essa produtividade. Mas queríamos aqui apenas dizer algumas dessas dicas, já que aliado ao propósito, a produtividade é o segundo ponto que forma um tripé, que é o tripé ou o triângulo que leva realmente à liberdade dos casais e que é a fórmula que nós estamos compartilhando com vocês. E Marcos, se a gente for falar então que ter uma vida produtiva é super importante para dar o próximo passo. Até aqui a gente foi se preparando o terreno, escolhendo as mudas que queria plantar para ter as árvores e começamos a mexer a terra, começamos a colocar as mudas. O que falta então nessa construção de patrimônio para realmente poder chegar a colher os frutos da liberdade? O patrimônio vem em terceiro ponto. A gente falou em propósito, produtividade e o terceiro ponto é o patrimônio, não menos importante, tão importante quanto os outros dois, não é? Eu sempre que falo em dinheiro, eu gosto de contar um pouquinho a minha história, como é que eu caí nessa questão de trabalhar com finanças e formação de patrimônio, assessorar empresas e pessoas nessa área. Não é? Eu tive uma vida de infância muito tranquila em relação às questões materiais. Meus pais nos deram tudo que nós precisávamos em termos materiais e emocionais também. Tínhamos uma vida muito tranquila mesmo, mas aconteceu que na adolescência meus pais se foram mal nos seus negócios e a gente passou por várias privações financeiras, não é? Então isso naquele momento eu já comecei a tentar interpretar o porquê que isso aconteceu e aquilo já me provocou um sentimento de nunca mais querer passar por isso. Então desde aquele momento eu comecei a observar o como não fazer as coisas e como é que eu poderia fazer diferente na minha vida. Então naquela época, com 12, 13 anos de idade, eu já imaginava como é que eu iria gestionar o meu dinheiro e como é que eu iria construir um patrimônio que um dia pudesse me dar tranquilidade. Fui buscando formação, fui estudando muito sobre isso. Quando eu entrei no mercado de trabalho, comecei a trabalhar, já comecei a aplicar o meu dinheiro em investimentos, fui aprendendo, fui errando, fui perdendo dinheiro, fui ganhando dinheiro também. Quando eu te conheci, eu te coloquei dentro dessa cesta e a gente foi junto nisso aí, tu comprou a ideia também. Então, e aí nós fomos e hoje em dia a gente está nesse momento passando isso também para as outras pessoas. Quando se fala em dinheiro, vem sempre aquela perguntinha, dinheiro traz felicidade? Eu preciso de dinheiro para ser feliz? Essa é uma pergunta um pouquinho difícil de responder, né? Muita gente faz aquela brincadeira que o dinheiro não traz a felicidade, mas manda comprar ou manda trazer de avião, enfim. Isso é um pouco cômico e tal, mas o que é importante de tudo? Não existe na face da Terra, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, uma pessoa que tenha tranquilidade em qualquer área da sua vida, seja ela pessoal, social, familiar e até mesmo íntima dela, ela não vai ter tranquilidade se ela tiver problemas financeiros. Os problemas financeiros, eles atrapalham muito a vida das pessoas, realmente traz um sentimento de agonia quando essa questão financeira não está resolvida, não está organizada. Então é importante que a gente tenha uma tranquilidade financeira para que a gente possa desfrutar os momentos simples da nossa vida. São momentos simples e que realmente nos trazem felicidade, como estar com a nossa família, como poder fazer uma viagem quando a gente quer, como poder comprar, por exemplo, alguma coisa que a gente tem vontade de ter. São coisas simples, mas a gente precisa do dinheiro para que a gente consiga fazer essas coisas simples. E são esses momentos
momentos felizes que formam a felicidade. Pelo menos ao meu ver, a felicidade não é uma coisa que a gente tem contínua, eu sou feliz ou eu não sou feliz. A felicidade ela é feita de momentos prazerosos, momentos no qual a gente se sente íntegro, a gente se sente produzindo, a gente se sente fazendo o que deve ser feito, deixando um legado, mas não um legado material, é deixando algo que vai fazer sentido para o nosso mundo e que outras pessoas também vão poder desfrutar, não só na questão material. Mas aí entrando um pouquinho mais dentro da questão do patrimônio, né? Como é que a gente forma um patrimônio? A primeira questão em relação ao dinheiro que a gente tem que pensar, o ponto número 1 é gastar menos do que nós ganhamos. Eu vejo por aí as pessoas muito preocupadas realmente em ganhar mais dinheiro. Eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso colocar um negócio, eu preciso daquela promoção. Quando eu tiver aquela promoção, aí realmente eu vou começar a conseguir poupar. Ou quando eu colocar aquela empresa, eu realmente vou começar a conseguir juntar dinheiro e ter mais. Enfim, as pessoas estão muito preocupadas em relação a ganhar mais dinheiro. Eu digo que isso não é o mais importante. O mais importante é o quanto a gente gasta, porque o que realmente vale, e isso vale também para uma empresa, é o quanto sobra no final do mês e não o quanto entra de dinheiro no final do mês. O mais importante não é o faturamento. As pessoas que estão mais no mundo financeiro podem explicar essa questão. O mais importante realmente é o resultado, é o que sobra, é o lucro, é a lucratividade, isso que importa. Eu posso faturar 100 milhões e me sobrar 100 mil reais, e eu posso faturar 1 milhão e me sobrar 500 mil reais, ou seja, o envolvimento é muito maior quando eu tenho um negócio maior ou quando eu tenho, por exemplo, um cargo maior dentro de uma empresa. O envolvimento, o tempo que a gente precisa para isso, tudo é muito maior, o risco é muito maior. Então, tem que compensar em termos de resultado. Então, o importante é o que sobra. Mas e como é que eu gasto menos do que eu ganho? Como é que eu vou fazer, Marcos? A gente tem que realmente entender que nós temos 2 grandes grupos de gastos na nossa vida familiar e também nas empresas, não é? Mas principalmente levando para a questão familiar são os gastos de sobrevivência e os gastos com a qualidade de vida. O que são os gastos de sobrevivência? Um exemplo rápido, o aluguel, o colégio dos filhos, o mercado, o transporte são gastos de sobrevivência, não é? A casa, realmente a moradia onde a gente mora é um gasto dos principais em relação à sobrevivência, não? E o que são os gastos com qualidade de vida? São aqueles gastos das coisas que nos trazem realmente as coisas essenciais pra gente, como eu ter o meu hobby, eu conseguir, por exemplo, para mim, eu poder estar no campo, eu poder ter os meus cavalos, eu poder, por exemplo, comer o meu churrasquinho no final de semana, eu poder tomar meus vinhos, eu poder fazer alguma viagem quando eu quero, eu poder trocar de carro quando eu quero. São coisas que são importantes para mim, que me trazem qualidade de vida. Então é importante que a gente tenha essas grandes divisões, não é? E a gente consiga organizar esses grupos para que sobre dinheiro. Eu tenho que conseguir organizar de tal forma que no final das contas, se eu ganho R$1.000 por mês, eu não posso gastar 1.200, eu tenho que gastar 800, eu tenho que gastar 700, tem que sobrar. Se eu ganho 10 mil reais por mês, é a mesma coisa. Eu vi pessoas por aí, nesse trabalho que eu fiz por muitos e faço há muitos anos e sigo fazendo, de assessoramento de pessoas, tanto na área financeira pessoal como na área financeira empresarial, pessoas que ganham muito dinheiro e acabam não sobrando e acabam até mesmo se endividando ou terminando o mês no vermelho. Por quê? Porque gastam mais, ganham 40, 50, 100 mil reais por mês e gastam 105 mil reais por mês, ou seja, ainda fica devendo 5 no cheque especial. Você imagina uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês e consiga gastar 105 mil, e isso existe, pessoal, isso é comum, assim como tem pessoas que com um salário mínimo conseguem fazer poupança e reserva. Então não está relacionado a quanto eu ganho, e sim está relacionado a como eu gerencio o meu dinheiro. Então isso é muito importante. Primeira coisa, a gente conseguir gastar menos do que a gente ganha. Aí eu vou começar aos poucos a fazer reservas. Então como é que eu vou conseguir poupar, não é? É o segundo
ponto, gastar menos do que se ganha o primeiro ponto. O segundo ponto é conseguir poupar, ou seja, aquele dinheiro que eu reservei, que eu consegui reservar no final do mês, eu vou começar a poupar ele. Existe uma grande distância, pessoal, entre a gente conseguir no final do mês fazer sobrar dinheiro e essa sobra se transformar numa poupança. Por quê? Porque no meio dessa história tem coisas que afetam. O que afeta? Tem fatores psicológicos, mentais, que fazem muitas vezes a gente não conseguir transformar essa reserva em poupança. E existem outros fatores também do ponto de vista filosófico que explicam por que muitas vezes a gente não consegue fazer uma poupança. Então, nós falamos em gastar menos do que se ganha, depois nós falamos em poupar, não é, em fazer reservas, e agora a gente vai para a terceira parte, que é o investir. A gente começa falando sempre na questão do investimento. O investimento principal, inicial, tem que ser em educação financeira. Educação financeira e educação empreendedora. Por que disso? Eu vejo muitas pessoas aí começam a fazer alguma reserva e já saem no mundo investindo, por exemplo, no mercado de ações. Colocam seu dinheiro na bolsa de valores e muitas vezes isso não dá certo. Por quê? Porque não estudaram primeiro. Então eu digo sempre, pessoal, a primeira coisa a gente precisa pensar é em investir em educação financeira, aprender sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre bolsa de valores, se é o que eu quero, sobre investir em imóveis, se é o meu perfil. Enfim, nós precisamos aprender primeiro. A questão do investimento também na educação empreendedora, o porquê disso? Porque nós temos que pensar no que nos realiza, no que nos faz feliz e quem sabe a gente consiga colocar algum negócio nessa área. Por exemplo, eu e a Cintia, nós temos negócios em coisas que nós gostamos. Nós temos uma vinícola que a gente gostava muito de vinhos e tal, colocamos um negócio nessa área e hoje é uma coisa que nos dá muita satisfação e também nos rende dinheiro. Nós temos um negócio também na parte de produção pecuária e também nós temos com a questão da criação dos cavalos. Ou seja, você pode pensar também em investir em educação empreendedora, ou seja, no que eu poderei colocar um negócio num ramo que me faz feliz, num ramo que me traz satisfação. Por exemplo, eu gosto do ramo de esportes, daqui a pouco eu gosto de andar de bicicleta e eu amaria, por exemplo, trabalhar no mundo do esporte das pessoas que trabalham com ciclismo. Quem sabe aí eu posso ir enveredando para um negócio mais adiante no qual eu gosto de bicicleta, eu gosto de ciclismo e eu também poderei viver disso, quem sabe. Então, por isso é importante que dentro do ramo dos investimentos a gente pense, por um lado, eu vou investir em coisas que vão me gerar mais dinheiro, eu posso investir no mercado financeiro, eu posso investir em imóveis, eu tenho N possibilidades de investimentos. Não é a ideia agora, nesse momento, a gente abrir mais e falar especificamente sobre quais as coisas a gente pode investir. A ideia agora é a gente conversar um pouquinho mais sobre que caminhos a gente pode tomar. Com o terceiro pilar, que é investir, a gente forma o triângulo, não é? Gastar menos do que se ganha, poupar e investir. É o triângulo da formação do patrimônio. A gente pode comparar a formação de um patrimônio a uma árvore. Quando a gente vai plantar uma árvore, a gente escolhe uma boa muda, a gente começa a preparar o terreno antes mesmo de plantar essa muda, depois nós plantamos essa muda e começamos a regar essa muda com água, começamos a colocar fertilizante, começamos a cuidar das formigas, que elas poderão vir e cortar as folhas da árvore, cuidamos também de doenças fúngicas, doenças com bactérias, a gente vai cuidar também, muitas vezes pode vir um vento muito forte, essa árvore ela vai se desgalhar e a gente vai colocar, por exemplo, mais fertilizante para que ela consiga se recompor, porque virão tempestades, essas tempestades a gente pode comparar, por exemplo, com as tempestades financeiras e econômicas que abalam o mundo. Essa tempestade que nós tivemos agora há pouco tempo, que foi a questão do Covid, que também abalou de uma forma significativa. E ainda estamos nisso, não é? Então são as tempestades, a natureza, ela imita a vida real, a nossa vida aqui, a nossa vida é uma consequência da natureza. A gente consegue enxergar na natureza o que acontece aqui na nossa realidade de civilização. Então nós vamos trabalhando em cima dessa árvore
árvore começa a crescer. A gente pode comparar, por exemplo, o colocar água nessa árvore, colocar fertilizante com as aplicações financeiras que aos poucos nós vamos fazendo no nosso patrimônio. De começo essa árvore cresce muito devagarinho, mas aos poucos ela começa a ganhar velocidade de crescimento, e assim também é com o nosso patrimônio. Lá no começo, quando a gente começa com um pequeno investimento, uma pequena aplicação, parece que aquilo não vai andar, parece que vai ser muito devagar, mas aos pouquinhos aquilo vai começando a crescer, porque cresce de uma forma exponencial. Eu já falei bastante numa curva exponencial, que é uma curva que inicia devagarinho e depois ela começa a ganhar velocidade muito rapidamente. É o que acontece, por exemplo, com os juros compostos. Tanto quando nós pagamos uma dívida com juro composto, como quando nós investimos fazemos alguma aplicação em algum tipo de renda fixa ou de renda variável, né? E principalmente na renda variável, que nós vamos ter juros compostos trabalhando ao nosso favor. Então é uma curva exponencial, e esse patrimônio funciona da mesma forma. Aos pouquinhos ele vai começando a ganhar velocidade de crescimento. Vai chegar um dia que essa árvore vai ter um tamanho no qual ela vai começar a dar frutos. A gente pode comparar isso com o nosso patrimônio, que vai chegar um dia que vai começar a dar rendimentos, não é? E aos poucos essa árvore vai ficando cada vez maior e esse patrimônio vai ficando cada vez maior, e vai chegar um dia também que nós vamos poder nos sentar embaixo dessa árvore, poder desfrutar da sombra dessa árvore e ainda comer, nos alimentar dos frutos dela. Assim vai ser com o nosso patrimônio. Esse patrimônio vai gerar rendimentos suficientes para que nós possamos viver desses frutos, desses rendimentos. Então, essa é a ideia. Eu sempre gosto de fazer a analogia do nosso patrimônio com uma árvore frutífera que nós plantamos e que um dia ela nos dará frutos, dos quais nós vamos poder até mesmo viver desses frutos, se nós quisermos. Então, um pouco para finalizar este nosso episódio de hoje, resgatar um pouco que quando a gente diz eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, ou eu não faço isso porque realmente o momento não é agora, eu não tenho tempo para isso e não tenho recursos para isso, nós pensemos e façamos em nós mesmos uma reflexão do quanto isso é verdadeiro, ou do quanto isso é falta de ação em relação a provocar na nossa vida uma mudança que gere essa oportunidade. O quanto disso não é uma justificativa, o quanto disso não é realmente uma vitimização que a gente faz em função da procrastinação, da preguiça ou de algum outro vício que nos gere essa paralisação, essa paralisia que nos impede de avançar. Por que a gente deve fazer isso? Porque com certeza qualquer mudança, por pequena que seja, que nós façamos na nossa vida, vai gerar uma guinada que a gente não tem noção do quanto isso vai mudar lá na frente. Então, a reflexão que fica para essa parte desse capítulo de hoje, onde estamos falando sobre aproveitar melhor o tempo e aproveitar melhor os recursos que temos para realmente ganhar essa segurança que nos permita ter liberdade, tanto individual quanto como casal, porque a força de dois realmente multiplica o resultado. E se nós somos mais produtivos individualmente, imagina isso no casal, quanto isso vai trazer de benefícios para o casal. Então, é muito importante pensar que realmente depois da reflexão, a gente tome ações e diga, bom, realmente, eu quero fazer diferente. E eu, a partir do que eu estou percebendo hoje, com as ferramentas que eu estou tendo hoje em mãos, eu vou fazer a coisa diferente para ganhar esses resultados que eu quero para a minha vida. Eu começo a partir de agora a ser o piloto da minha vida. Eu coordeno as minhas ações. Eu coordeno a nossa vida em direção ao nosso propósito maior. E com certeza a agilidade de utilizar estas ferramentas para potencializar o tempo e o dinheiro vão ser grandes aliados nessa construção, nessa liberdade. Uma vez a gente faz esse trabalho, os rendimentos começam a aparecer e a prosperidade, ela é um fato na nossa vida. Nós começamos a ganhar assim maior resultado nos nossos investimentos e com isso mais tempo para fazer o que nós gostamos, o que nós amamos, que na verdade já nas escolhas anteriores nós já
optamos por coisas que fizessem que a nossa vida tenha sentido, que a nossa vida vale a pena ser vivida. Esse é o desafio, então, desses dois recursos que estamos trabalhando neste episódio, onde a gente está, a partir daquela construção do propósito e do projeto de vida do casal, que é o primeiro ponto da nossa matemática dos casais livres, passando pela produtividade e pela construção de um patrimônio capaz de realmente nos dar a vida, nos possibilitar a vida que a gente deseja ter. É disso que se trata esta fórmula: mais tempo, mais dinheiro, vezes 2. É esse o convite que a gente está fazendo a vocês. É embarcar nessa viagem da matemática dos casais livres. O comando está na mão de vocês. E nós esperamos que a partir de hoje vocês saiam com mais ferramentas para que realmente possam empreender essa jornada com mais vitórias. Mas amanhã tem mais. Amanhã a gente, no terceiro episódio, vamos estar falando sobre como juntar tudo isso de uma forma harmônica que nos possibilite viver essa vida de liberdade. Então o convite fica e amanhã estaremos novamente compartilhando uns minutos do tempo de vocês com essas ideias. Obrigada por hoje. Obrigado, esperamos vocês amanhã.